Alô você, meu abraço, a alegria de estar com você, conosco, a partir de agora, em mais uma edição do Justiça em Foco, sempre com os temas mais importantes nas diversas áreas, naquela linha de levar a melhor informação para você que nos acompanha em qualquer complexo de mídia, né? Porque é uma convergência de mídias, nas redes sociais, pelos meios digitais, na nossa revista impressa e também na nossa página na internet, que você acompanha diariamente. Você pode acessar, tem as notícias mais importantes, com a opinião de analistas, de especialistas, e o que é mais importante, a gente tem também a chance de levar a você programas como esse, que a gente está, nesse momento, colocando à sua disposição na tela da nossa página na internet, do justiçaemfoco.com.br. Você tem não só a análise de especialistas, as notícias, mas também o canal de vídeos de programas como esse que a gente está iniciando a partir de agora. E no programa de hoje a gente vai falar de um tema atualíssimo: inteligência artificial. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios ele que é uma figura que a gente admira muito, conhecedor profundo do tema, engenheiro elétrico, um homem com todas as especializações que possa se ter na vida profissional, em robótica, em telecomunicações, e a gente vai falar de inteligência artificial. Meu querido Mauro Souza, alegria de tê-lo conosco nesse programa, Mauro. Prazer é tudo meu amigo Napoleão. A inteligência artificial, eu pegaria as duas letrinhas, o IA, para dizer assim, é o início do apocalipse, Mauro? Tá aí uma pergunta excepcional, Napoleão, de forma nenhuma. De uma maneira muito simples, qual é o papel da tecnologia? Eficientizar, produzir, garantir que se produza mais com mais eficiência. Se a gente fizer uma análise, Napoleão, nos últimos 150 anos, todos os países que adquiriram ou tiveram proeminência econômica, potencializaram suas economias, eles assim o fizeram por intermédio da expansão da sua presença no comércio internacional. O caso da Alemanha do pós-guerra, do Japão do pós-guerra, Coreia, Israel e agora a China. Pois bem, de uma forma geral, essa potencialização do comércio internacional ela se dá exatamente a partir do quê? Da eficientização. E a eficientização ela passa por duas vertentes: inovação e uso de tecnologias disruptivas e qualificação de pessoas. E a inteligência artificial nada mais é do que uma linha de tecnologia disruptiva que, uma vez bem utilizada, produz eficiência e aumenta a capacidade econômica. Ou seja, respondendo à tua pergunta, na medida em que a economia cresce, naturalmente você gera riqueza, emprego e renda. Há cerca de cento e poucos anos atrás, Revolução Industrial, todo mundo achava que era o fim da atividade de muita gente do ponto de vista de trabalho. Aí parece que uma coincidência, a pandemia foi exatamente ali no ano de 2020, 22, 100 anos depois, vem a revolução com a inteligência artificial. É o fim do emprego formal em diversas categorias? Vamos ter um desemprego em massa no mundo a partir dessa realidade, Mauro? Na minha avaliação, o que vai ocorrer, e já está ocorrendo, Napoleão, é que o emprego está mudando de lugar e a forma de atuar também. Veja, não muito longe, fazendo uma avaliação, trazendo da Revolução Industrial, naquele momento, o que se fez foi acoplar a tecnologia à parte de tecelagem e à parte de transporte. Quem se viu ferido naquele momento foram os artesãos, que reagiram e, em determinados momentos na Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial, reagiram até com uma certa violência. Mas na medida em que ela foi se processando e com programas de acompanhamento, gestão, melhoria, inovação e qualificação, houve um processo de adequação. Alguns ficam no meio do caminho? Ficam, mas de uma maneira geral, ao longo do tempo, né, as carroças andam e as abóboras se ajustam. Em segmentos, por exemplo, como o turismo, né, que hoje mexe o que aí? Talvez com 10% da economia do PIB, representa 10% do PIB global, e o Brasil tem acompanhado muito bem esses índices, está ali pertinho, 8, 7, alguma coisa. A gente pode ter, através dessa questão da tecnologia, do digital, da inteligência artificial, caminhos para a abertura de novos mercados dentro do turismo? Sem sombra de dúvida. Meu amigo, você é de qual estado da Federação? É Paraíba. Paraibano, muito bem. Veja,
O turismo ele representa 10% do PIB global. Ele tem um peso gigantesco. Muito bem. No Brasil não é muito diferente, representa 8%, 9%. No seu estado, a correlação é basicamente a mesma. O turismo no Brasil cresceu algo em torno de 11, 12% entre o ano de 2023 e o ano de 2024. No seu estado, cresceu 18%. Então, ali conota um efetivo potencial de geração de emprego e renda por intermédio do turismo. Existem números interessantes. Para cada 3, 4 turistas que chegam numa região, gera-se um emprego. Emprego no comércio, emprego no setor de controle, de segurança, enfim. Tem toda uma cadeia, toda uma pleiade de oportunidades. E aí vem a questão, e a tecnologia? Onde ela se insere isso? O turista, quando ele vai a um local, seja por lazer ou principalmente por evento, o que ele espera? Segurança, bons serviços, né? Pessoas com uma boa qualificação que possam atendê-lo, passeios adequados. Ele não está Sistema de informação que pode ser público, né? Pode ser público. E aí, na medida em que você eficientiza a sua cidade através do emprego de tecnologias de cidades inteligentes, como, por exemplo, uma central de monitoramento integrada, onde você possa integrar as informações de segurança pública com administração, com gestão, que é a autoridade constituída com lazer. Porque a gente tem um turista que está chegando e, de repente, ele não conhece basicamente a cidade que está visitando, né? Muito bem. Numa central de monitoramento integrada, usando tecnologia, usando inteligência artificial, ela pode proporcionar ao poder constituído uma ação rápida, e é exatamente aquilo, no setor de segurança, lazer, transporte, é isso que o turista espera. Eu entrei no turismo falando de inteligência artificial e a gente tem, por exemplo, o turista regional, falando lá da nossa Paraíba, por exemplo, é o cara que vem do Rio Grande do Norte, que vai do Recife. Tem um turismo nacional, que é aquele cara que sai lá de Gramado, sai lá do Rio Grande do Sul e, de repente, bum, quer conhecer a Paraíba, porque está aparecendo aí com um grande mercado. Mas tem também o turista internacional e o turista de eventos, que é aquele cara que vai para um congresso, que vai para um seminário. Nessa linha, com as ferramentas que você tem hoje de estudo, inclusive dessa mudança de comportamento no emprego, a gente consegue separar os números dessa realidade, Mauro? Com toda certeza. Veja, pegando o exemplo do seu estado, hoje, 85% da receita de turismo do estado da Paraíba vem do turismo de lazer e 15% do turismo de eventos. Quando a gente olha a realidade nacional, a relação é 65% lazer, 35% evento. Um dado curioso, o turista de evento, ele gasta quase o dobro do turista de lazer, o que é natural. É um executivo, é um empresário, então ele naturalmente ele vai para uma rede hoteleira mais cara, ele é mais exigente com relação ao que ele bebe, com relação ao que ele come. Então, existe um potencial gigante, não só de incremento do turismo no seu estado, que já vem tendo um crescimento médio anual superior à média nacional, mas existe também uma oportunidade de geração de emprego, receita, riqueza e renda a partir de uma mudança de vetor. Há uma concentração hoje, por exemplo, São Paulo, Brasília, por serem grandes capitais, onde está lá um poder econômico, outro poder político, nessa concentração do turismo de eventos? Com toda certeza. Hoje, por exemplo, em São Paulo é o grande polo de turismo de evento, e na correlação turismo, eu diria assim, sem medo de errar, que 60% da receita de turismo de São Paulo é lazer e 40% é evento. Talvez seja a proporção mais alta que se tenha no país, o que é natural pela quantidade de empresas e, enfim, e até pela visão natural que o turista internacional, por assim dizer, tem de São Paulo. Um dado curioso. Pois não. Se você usa a própria tecnologia, inclusive para ajustar esse vetor, não só criando programas com tour virtual, de divulgação, disseminação. Por exemplo, eu sei que no seu estado hoje tem um projeto gigantesco, que é o Polo de Cabo Branco, que prevê a criação de hotéis, de estrutura de lazer, e que naturalmente pode e deve ser utilizada também pelo turismo de evento. Então, uma ação forte, usando um emprego forte de tecnologia, semelhante ao que se fez em Barcelona, semelhante ao que se fez em Dubai, na região de João Pessoa. O time de João Pessoa é uma cidade espetacular. Estou fazendo aqui a apologia da sua terra. Exatamente. Dando um lustre estamos agradecendo. no amigo. Mas é verdade.
Então, tem todo o potencial para angariar o turismo de evento. E, de novo, a tecnologia, não só na divulgação, mas no trato dos serviços que interessam ao turista, elas seguramente podem potencializar esses Mauro, números. você não é pedagogo, nem tem tão pouco especialista em pedagogia, mas puxando pela inteligência artificial, com a nova realidade de abertura de novas oportunidades de trabalho, não estaria a nossa formação escolar, depois acadêmica e até técnica, através dos IFs no país, de certa forma, numa contramão, quando você pega lá no interior do Nordeste, no interior de Goiás, de Mato Grosso, um menino fazendo um curso de técnicas industriais, técnicas em alvenaria e não sei o quê, quando na verdade hoje o que a gente tem são os ventiladores de energia eólica, quando a gente tem a energia solar. Não era hora, inclusive pelo meio da inteligência artificial, qualificar essas pessoas para que a gente tivesse esse boom de mudança na cadeira produtiva através do trabalhador? Napoleão, na primeira para a segunda década dos anos 80, um autor americano chamado Russell Ackoff escreveu um livro intitulado Creating the Corporate Future. E ali ele disse uma frase antológica que mudou a minha vida. Ele disse o seguinte: a grande questão não está no aprender, mas no reaprender a aprender. O que eu quero dizer com isso? Puxando um pouco de Castells, que na minha avaliação é o maior sociólogo vivo que nós temos, ele também há 20 anos diz que a questão da tecnologia não está na idade. A questão da tecnologia, e ela pode e tem se mostrado um elemento de distensão e de aumento do fosso entre aqueles que efetivamente têm acesso à tecnologia e, por decorrência, as oportunidades que a tecnologia cria, e aqueles que não têm. Então, o perigo não é de etarismo. O perigo está justamente ou na não preparação ou na estagnação. Eu vou pegar o seu próprio exemplo, meu amigo. Você é uma pessoa que atua no setor de jornalismo, diria eu, Há décadas. há mais de É o 10 chamado anos. decano. Há mais de 10 anos, é o nosso decano. Muito bem. Mas, ao longo da tua jornada, né, você se preparou por uma visão diversa dentro da sua profissão. Então, você hoje consegue fazer uma ação de comentarista esportivo, político, você é uma pessoa que se mantém constantemente atualizada, você reaprendeu a aprender, você identificou uma forma de rapidamente assimilar conhecimentos e ajustar de tal maneira que Mas você se isso mantém você está falando com um up-to-date. cara já experiente e vivendo já a seu trabalho, exatamente a atividade profissional. Mas aquele garotinho que eu falei agora há pouco, lá da escola, que passa pelo Instituto Federal, nós não deveríamos ter políticas de governo. Por exemplo, começou essa semana na Câmara Federal a discussão do Plano Nacional da Educação. Não teria que ter um foco já nessa coisa da inteligência artificial com os caminhos do novo mercado, da nova vida, do que está novo aí à nossa frente? Napoleão, eu vou até correr o risco, não querendo ser agressivo de maneira nenhuma, mas eu diria que o grande preparo para o futuro, ele se encontra em cima de dois únicos eixos: inovação e pensamento criativo, que são duas coisas complementares. Eu arrisco dizer que a nossa formação e a nossa qualificação, e aí vamos falar de nós dois que já passamos dos 35 anos, né? Viemos da Xuxa para cá, então já estamos ali com os nossos 35, 32, 38 anos. Você e o telespectador, se quiser uma forma nova de dizer a idade, eu vou ensinar o que um tio meu disse. Quando ele completou 50, eu disse, quantos anos você tem? Ele dizia 30, que fiz 20. Então é uma forma de você não estar se colocando à frente em nível de idade. Pois bem, primeiro, eu não tenho dúvida que o papel do Estado ele é fundamental nesse processo de preparação. Quando a gente fala de regulamentação de IA, por exemplo, É. na minha humilde opinião, ela passa por duas vertentes, né? Ela passa pela vertente da inovação, do Estado usar o seu peso, a sua influência para criar um ambiente inovador e empreendedor. Se você me permitir, eu vou colocar na mesma pergunta, e é uma pergunta
E a análise dela advém de 300 anos. Veja, a história responde quase tudo o que a gente precisa. Se você pega a fronteira dos Estados Unidos com o México, né, uma cidade fronteiriça, e tem N exemplos, você vai ver de um lado da fronteira pujança econômica, do outro lado da fronteira a vontade de sair e seguir para o lado Pular o onde muro. tem a pujança econômica. Qual é a diferença? A diferença não é cultural, a diferença não está no sotaque, nem na língua falada. A diferença é que ao longo da história, um lado da fronteira apostou na inovação. A Constituição americana é uma Constituição que aposta na inovação. Um lado da fronteira apostou na criação de linha de crédito, ela apostou na universalização da capacidade de criar. O outro lado da fronteira, muito pela influência hispânica, ela trouxe da sua história um processo exploratório. Então você vem de um processo inovador que nasceu depois. A colonização americana, dos Estados Unidos americanos, é posterior à colonização hispânica mexicana. Mas ela traz na sua alma, na sua vertente, a questão da inovação e a questão da geração de crédito. Ao passo que, do outro lado, o modelo hispânico foi um modelo exploratório. Essa é a grande diferença. Eu recomendo, assim, só concluir, eu recomendo a leitura de um livro fantástico que levou, inclusive, ao Nobel de Economia recentemente, chamado Por que as Nações Fracassam. É um livro fabuloso, eu recomendo a cada um ler. Certamente você vai ser convidado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, né, que é o relator desse projeto de regulamentação da inteligência artificial, para estar lá na Câmara Federal, quem sabe, falando sobre esse tema. Agora, Mauro, como toda ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta, ela tem, como a gente diz no Nordeste, uma faca de dois gumes. Ela tanto pode ser praticada para o bem, como pode ser praticada para o mal. E aí, amigo, como controlar essa situação? E eu perguntaria mais, a chance de se perder o controle em relação à inteligência artificial? Boa pergunta essa, Napoleão. Na minha avaliação, sempre existe essa possibilidade. A imperfeição é humana. O processo de criação é nosso. Agora, deixa eu te dar 3 exemplos para mostrar um pouco e falar um pouco do meu otimismo e que leva a apostar no lado positivo versus, evidentemente, os riscos que advêm de qualquer processo, de qualquer tecnologia ou de qualquer ação do homem. Sem medo de errar, eu diria que hoje o mundo deve ter algo em torno de 8 bilhões de pessoas, aproximadamente. Até 2050, a gente deve chegar a 10 bilhões de pessoas. A gente deve ter aí um crescimento de 20 a 25% da população mundial. Esse crescimento ele vai estar concentrado. Esse crescimento seguramente ele vai ocorrer na Índia, parte do Sudeste Asiático, em alguns pontos da África. Afeganistão, né? Bastante concentrado. Vietnã. Muito bem. Junta-se a isso o fato, e aí especificamente pegando o exemplo da Índia, o PIB da Índia hoje cresce já a 6, 7% ao ano. Olhando a coisa dessa forma, em 10 anos, a capacidade de compra do indiano vai dobrar. A gente está diante de uma revolução alimentar. E talvez seja uma oportunidade para o Brasil, Pois bem. pelo que nós temos de agronegócio, de terras e capacidade de terras agricultáveis, né? Exatamente. Então, eu vou chegar no lado positivo e mostrar o lado positivo. Ele é tão grande e é tão inexorável que nós não temos alternativa a não ser apostar nas tecnologias disruptivas. Por quê? Dentro dessa revolução alimentar que se aproxima, junte-se a isso hoje uma guerra econômica entre as duas grandes potências do mundo, sabendo que uma delas absorve compra de alimentos de maneira absurda, que é a China, justamente pelo tamanho da sua população. Então, é natural que, com a expansão, com o crescimento da população mundial e com o crescimento da economia indiana, junto com uma necessidade chinesa de rever os seus polos de investimento e de aquisição de alimentos,
é natural que essa revolução alimentar abra uma janela de oportunidade gigante, gigante. E essa janela de oportunidade está aqui, está na nossa mão. Só que para vencer essa janela de oportunidade, a gente precisa de eficiência. A gente precisa produzir mais, precisa, mas o planeta hoje clama por economia de água, clama por economia, controle e gestão de espaço, de solo, de subsolo, do ar. Como é que você casa essas duas questões? Eficiência, tecnologia disruptiva, inteligência artificial. Amigo, é inexorável. A gente tem que vencer a barreira do risco, porque nós não temos alternativa. Não existe outro caminho. Bem antes desse boom da inteligência artificial, há alguns anos atrás, um pouco mais de uma década, você publicava uma obra que traz exatamente, já dava, digamos assim, prenúncios nessa questão digital. E aí o nome do livro não é muito pequeno, a gente vai colocar inclusive na tela. Dá um pouquinho, uma pincelada rápida sobre a tua obra. Aquele momento, já tem mais de 20 anos, nós estávamos exatamente no processo de início da tecnologia da informação no Brasil, né? A internet começava e talvez um dos grandes indutores da tecnologia no país tenha sido o Estado. O Estado teve um papel fundamental, né? Porque ele, de fato, não só ao normatizar e regulamentar, mas também a criar soluções estruturadoras e de gestão, de melhoria de gestão. Num determinado momento, inclusive, ele estabeleceu o projeto do governo eletrônico com o intuito de aproximar o cidadão da autoridade constituída, porque é aí que tudo começa. Quando a gente fala hoje de inteligência artificial no agro, na economia verde, em vários segmentos no turismo, mas tem um elemento que tem um papel fundamental e vai continuar tendo, que é o Estado. A gente precisa, num país continental, manter a aproximação do cidadão com a autoridade constituída. Enfim, então, trazendo isso para a questão que você ponderou, esses atores seguramente podem fazer com que a gente, dentro dessa janela de oportunidade, a gente consiga galgar nos próximos 20, 30 anos uma posição de destaque no cenário internacional. Perfeito. Qual é o nome do livro? Política da Tecnologia da Informação, um caminho para o século XXI. Eu escrevi no século XX. E aqui, como a gente não usa TP, eu teria que colocar no TP um título do livro desse. Mauro, que alegria. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. Eu tenho certeza que foi muito salutar, muito enriquecedor para o nosso telespectador do Justiça em Foco. Claro que a gente teria muito mais a falar, mas foram pinceladas importantíssimas do ponto de vista de informação. Alegria tê-lo conosco, viu? Prazer foi todo meu. Muito obrigado mesmo, Napoleão. Obrigado aí pela oportunidade. Grande abraço. A você que nos acompanha em mais um programa, nosso muito obrigado. Fique sempre atento, ligado, seguindo nas redes sociais, na nossa página, na nossa revista impressa, né, o Justiça em Foco. Até porque estamos aqui para levar a você a melhor informação. Justiça em Foco, uma questão de justiça.